Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje eu trouxe uma receita de torta salgada, que é uma torta pascualina. Literalmente uma torta pascualina, esse é o nome dessa torta salgada, que é uma torta recheada de espinafre e ricota. Agora, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas estamos em clima de Páscoa, na semana que antecede a Páscoa, então resolvi trazer essa receita, que é uma receita italiana, mas que é muito famosa durante a Páscoa nos países da América do Sul, principalmente Argentina e Uruguai. E essa torta, gente, ela é tão gostosa e tão fácil de fazer, que não importa a época do ano, você vai querer fazer essa receita. Então, se você quer aprender a fazer essa torta de espinafre e ricota, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. E vamos lá falar sobre nossa torta, que ela é muito prática, muito fácil de fazer. A massa dessa torta lembra uma massa de quiche, ou uma massa de empadão, que é a massa que a gente conhece normalmente como massa podre. E aí, para essa massa, eu vou usar 4 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de manteiga gelada cortada em cubinhos. Para a massa ficar bem crocante, é importante que a manteiga esteja gelada, para a gente conseguir fazer uma farofinha sem desfazer totalmente a manteiga, ali junto com a farinha, e depois eu dou a liga nessa massa só com água gelada. E aí eu uso água gelada para evitar que derreta a manteiga e a gente conseguir manter a massa mais geladinha possível antes de levar para o forno. Eu sei que tem gente que quando faz massa podre gosta de colocar ovo também, mas eu costumo dar a liga só com água gelada. Mas se você já tem uma receita aí de massa podre, você pode usar a sua receita. E essa é uma torta que normalmente a gente faz a base, coloca o recheio e depois faz uma segunda camada com a massa para cobrir. Por isso que eu vou usar 4 xícaras de farinha para essa forma aqui, que tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. Então, essa é a proporção que eu vou usar para conseguir fazer uma massa que dê para eu cobrir o fundo e as laterais e depois sobrar para cobrir. Ah, e se você quiser fazer uma versão sem glúten dessa torta, é super possível. Ou você compra um mix de farinha sem glúten, ou você faz o seu mix de farinha sem glúten. Inclusive, lá no meu Instagram eu tenho um Reels com uma receita de torta de frango sem glúten, que eu fiz usando um mix de 3 farinhas sem glúten. Farinha de arroz, farinha de aveia e polvilho doce, que normalmente são as farinhas que eu gosto de usar, de misturar quando eu faço alguma coisa sem glúten. Porque eu acho que elas ficam, além de serem baratas e acessíveis, normalmente elas fazem uma liga legal. Porque eu tenho outras farinhas que às vezes não ficam tão legais, então essas 3 geralmente eu sei que dão certo. Então, se você quiser fazer uma versão sem glúten, você pode seguir os mesmos passos que a gente vai fazer agora com esse mix de farinha sem glúten. Normalmente eu uso todas na mesma proporção, mas você pode dar uma olhada lá nesse Reels que eu tenho da torta de frango, que vai te ajudar. A única diferença é que se você for fazer essa massa sem glúten, a massa ela tende a ficar menos elástica. Então, você tem que ter um pouco mais de paciência e cuidado na hora de abrir do que a massa com a farinha de trigo. Para o recheio dessa torta, a gente vai usar espinafre, e aí aqui eu tenho 2 maços de espinafre. Parece muita coisa, mas sabe como é que é o espinafre? Ele murcha, a gente vai colocar ele na frigideira para dar uma murchada, murcha bastante, então aqui eu tenho mais ou menos 2 maços de espinafre. E aí aqui eu tenho 400 gramas de ricota. E normalmente, nesse recheio, vão também ovos. A gente mistura o espinafre com a ricota e depois a gente faz como se fosse abre assim um buraco na massa, quase como se estivesse fazendo um shakshuka, sabe? Quando a gente abre assim um buraco e coloca o ovo ali e depois cobre e leva a massa para o forno. E aí você tem 2 opções. Ou você coloca o ovo cru, ou você coloca o ovo já cozido. Eu, particularmente, gosto de colocar o ovo já cozido, por 2 motivos. Para mim, eu acho que a gente tem um pouco mais de controle sobre o ponto de cozimento do ovo, porque a gente já vai colocar ele já cozido, entendeu? Então a gente pode ajustar o ponto para o ponto que a gente quer, sabendo que ele ainda vai cozinhar mais um pouquinho no forno. E também porque fica mais fácil na hora de tampar a massa, sabe? De não correr o risco, de repente, de tampar e acabar quebrando um pouco a gema e não ficar tão bonito. Por isso, eu prefiro colocar o ovo cozido, mas você pode colocar o ovo cru também, e aí ele vai cozinhar no forno. E não se preocupa se você for colocar o ovo cozido, porque o ovo ele vai ficar dentro da massa. Porque eu sei que quando a gente coloca, às vezes, ovo cozido, por exemplo, já cortado no forno, em cima de alguma coisa, ele resseca, fica com uma consistência meio estranha. Então, o ovo não vai cozinhar demais, não se preocupa. E, de novo, você pode ajustar como você quiser. Então, se você gosta realmente
realmente do ovo com a gema um pouco mais mole, você pode deixar o ovo com a gema bem mole, cozinhar por menos tempo ainda do que eu vou cozinhar, que eu costumo cozinhar por uns 10 minutos, e aí depois eu tiro e coloco na torta. Então você pode ajustar o tempo de acordo com o ponto que você gosta da gema. Aí você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado ali na hora de descascar o ovo, mas é só descascar o ovo e colocar, então acho mais fácil. Então eu vou começar justamente colocando os ovos para cozinhar. Deixei essa panela aqui, vou colocar os ovos aqui dentro e vou cobrir com água. Eu estou usando 3 ovos, mas você pode usar quantos ovos você quiser, dependendo do tamanho da sua forma e de como você quer distribuir. Eu poderia até usar 4, de repente ficaria um pouco mais homogêneo, mas hoje eu vou usar 3. Você escolhe a quantidade de ovos que você quer colocar de acordo com como você quer distribuir na sua forma. Cobri os ovos com água, vou colocar aqui para cozinhar. A partir do momento que a água começa a ferver, eu abaixo o fogo, deixo em fogo médio para não ficar aquelas bolhas muito grandes com o risco de acabar quebrando o ovo. E aí eu conto 10 minutos. E agora vamos passar para o recheio. Nesse tipo de torta de massa podre, não é legal a gente colocar o recheio muito quente na torta. Justamente por causa daquela questão da manteiga, pode acabar deixando a massa meio mole. Então eu gosto de começar pelo recheio, porque a gente vai dar uma refogada ali no espinafre, para ele dar uma murchada com cebola e alho. Então eu vou cortar a cebola, cortar o alho, vou levar tudo para refogar. Depois eu misturo com a ricota e já deixo isso esfriando enquanto a gente faz a massa. E aí depois é só a gente rechear a massa e levar direto pro forno. Então agora eu vou cortar a cebola e o alho em cubinhos. A água já ferveu, então vou baixar aqui o fogo. Vou pegar uma frigideira e vou regar com fio de azeite para a gente refogar a cebola, o alho e o espinafre. Você também pode usar manteiga, mas como a massa já tem bastante manteiga, eu prefiro refogar no azeite, mas você pode refogar na manteiga também. Vou colocar aqui para esquentar. E aí eu entro primeiro com a cebola. Já tempero com sal. Quando a cebola já tá assim bem douradinha, eu entro com o alho e o espinafre. Enquanto o espinafre tá aqui, eu vou aproveitar e já vou colocar a ricota, vou começar a esfarelar a ricota aqui nesse bowl, para depois ficar mais fácil da gente misturar com o espinafre. O espinafre já deu uma boa murchada. Então eu vou adicionar aqui a ricota, vou misturar. Para variar, eu peguei um bowl muito pequeno, devia ter pego um bowl maior, mas tudo bem. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo espinafre com ricota. Eu acho que espinafre e ricota nasceram um pro outro. E se colocar tomate seco, então, combinação perfeita. Eu adoro recheio de espinafre e ricota. Bem, misturei aqui. Eu vou temperar com pimenta do reino. E eu não vou colocar mais sal, porque eu já coloquei sal ali quando estava fazendo o refogado da cebola. E a ricota, ela é mais salgadinha. Mas aí você pode colocar sal, pode colocar outros temperos. Vou fazer bem básico aqui, coloquei só pimenta do reino. Vou dar mais uma misturada. E aí eu vou reservar o recheio aqui e deixar ele esfriando. Também já deu o tempo dos ovos, então eu vou desligar aqui. Vou escorrer os ovos, vou passar em água gelada e vou deixar eles esfriando um pouco antes da gente descascar enquanto a gente faz a massa. Escorri os ovos, vou deixar aqui esfriando. E eu peguei aqui também água gelada. Aqui tem mais ou menos uma xícara de água gelada, mas eu não vou usar isso tudo. Eu vou adicionando a água aos poucos para não passar do ponto. Não tem uma quantidade certinha, vai depender de quando você conseguir modelar a massa. Então, quando a massa estiver assim firme, que você consiga modelar, formar uma bola, você pode parar de adicionar água. Então, vai adicionando aos poucos para não passar do ponto. Antes de começar a fazer a massa, eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus. E aí aqui, como eu tinha falado, eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Eu já vou colocar uma pitada de sal. E aí eu vou jogar a manteiga gelada aqui e a gente vai formar como se fosse uma farofinha. A gente vai começar a trabalhar com a ponta dos dedos a massa
com a manteiga para conseguir fazer tipo uma farofinha. E aí depois a gente vai começar a dar a liga com a água. A gente vai trabalhando assim com a ponta dos dedos. E a gente não quer trabalhar demais a massa. A gente ainda quer ficar com os pontinhos de manteiga, que é para ajudar a massa a ficar crocante. Quando a mistura chega assim nessa consistência, como se fosse uma farofinha mesmo, a gente pode parar de trabalhar a massa e pode começar a adicionar água. Então eu vou começar a adicionar água aos poucos, sempre mexendo, que é para não passar do ponto. É pouca água que a gente adiciona mesmo, porque parece que ainda está muito seco, mas conforme a gente começa a trabalhar a massa, a gente vê que ela já começa a absorver, a farinha começa a absorver a água e aí ela vai dando a liga. Por isso que é importante adicionar a água aos poucos. Eu vou transferir a massa aqui para a bancada. A massa já está homogênea, eu consigo formar uma bola, então eu posso parar de trabalhar a massa. E antes da gente abrir a massa, eu vou dar uma untada na minha forma com um pouco de manteiga. A massa ela já tem bastante manteiga, então normalmente nem precisa untar. Mas eu gosto de dar uma untada só por via das dúvidas, que é para não grudar. Então eu vou dar uma untada aqui com manteiga. No fundo e nas laterais. Agora que a forma está untada, peguei aqui meu rolo. Vou pegar também uma faca para a gente dividir a massa em duas partes iguais. Uma que vai ser a base da torta e a outra que vai ser a cobertura. E o que eu gosto de fazer, para ficar mais fácil de abrir e transferir essa massa para cá, é abrir em um papel manteiga. Porque aí depois que a gente abre a massa aqui, depois a gente vira o papel manteiga direto aqui na forma e aí vai acertando a massa e assim fica mais fácil de transferir sem a massa quebrar. Então essa é a minha dica. Eu vou pegar o papel manteiga, vou colocar um pouco de farinha, deixei um pouco de farinha aqui para ficar mais fácil de abrir, e aí depois eu viro diretamente sobre a forma. Se for necessário, você pode ir polvilhando um pouco mais de farinha, conforme a gente abre. E a gente não quer abrir essa massa muito grossa, mas a gente também não pode abrir ela muito fina, porque ela precisa segurar o recheio. E agora eu vou fazer a técnica que eu falei para vocês, eu vou virar a massa aqui. E aí a gente pode ir ajeitando a massa aqui na forma para cobrir o fundo e as laterais. Se ficar mais de um lado do que do outro, a gente vai cortando e rearrumando ela aqui na forma, até a gente ter as laterais cobertas da massa. E aí é legal a gente ir pressionando a massa assim nas laterais da forma, para a gente conseguir ter uma massa que fique um pouco mais homogênea, sem que ela infle muito no forno. Antes de abrir a outra metade da massa, eu já vou descascar os ovos, vou colocar o recheio ali na massa, porque ele já deu uma boa esfriada. E aí depois eu abro a massa da mesma forma, aqui no papel manteiga, e aí a gente vai cobrir esse recheio. Então eu vou descascar os ovos. Vou colocar o recheio aqui, espalhando bem para ficar homogêneo. E agora com uma colher eu faço aqui os buracos para colocar os ovos. E agora eu vou abrir a parte da massa que vai cobrir a torta da mesma forma. Polvilhei farinha aqui. E aí eu vou abrindo e depois eu viro ali pra gente fazer a cobertura. E aí agora da mesma forma é só a gente ir acertando a massa e tirando o excesso. Selei bem a torta e esses pedaços que sobraram de massa que a gente tirou das laterais, eu juntei tudo aqui, não joga fora. Coloca, embrulha em um plástico filme, leva para a geladeira, você pode deixar na geladeira por até 3 dias. Isso aqui, gente, pode não ser muita massa, mas isso aqui dá para fazer bastante coisa. Você pode, por exemplo, colocar em forminhas de cupcake e fazer umas mini quiches. E se você não for usar a massa imediatamente, você também pode congelar. E por último, antes da gente levar para o forno, eu só deixei aqui uma misturinha já pronta de ovo e água. Eu bati um ovo com um pouquinho de água e aí eu vou pincelar aqui na massa para ajudar a massa a ficar bem douradinha.
Prontinho. Agora a torta vai pro forno por uns 30 minutos, depende de forno para forno, fica de olho. Quando a crostinha da massa estiver bem douradinha, você vê que a massa tá cozida e crocante, tá pronto, pode tirar do forno. Minha massa ficou no forno por 30 minutos, ela ficou bem douradinha e agora eu vou esperar ela esfriar um pouco antes da gente desenformar e cortar para vocês verem como ela ficou por dentro. Gente, olha que linda que ficou nossa torta. A massa tá super crocante, super douradinha. Eu falei que eu amo recheio de espinafre com ricota. Sério, é um dos meus recheios preferidos de torta. Então eu tô louca pra comer isso aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita. Essa receita vocês vão adorar pra qualquer ocasião, não só pra Páscoa. Então, quando fizerem na casa de vocês, me marquem lá no Instagram, que eu quero ver, curtir, comentar, compartilhar. Aproveita e compartilha esse vídeo também. Manda esse vídeo para um amigo que tá precisando de uma ideia de receita pra Páscoa ou de uma ideia de receita para comer mais vegetais. Essa receita tem espinafre, comer vegetais não precisa ser sem graça. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. E agora eu vou comer.